Shalom, povo de Deus, graça e a paz de Cristo, amém? Louvado seja o santo nome do Senhor. Vamos consagrar o Senhor mais um dia de nossas vidas, consagrar o Senhor essa terça-feira, em nome de Jesus, amém? Louvado e engrandecido seja o santo e precioso nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Tem palavra de Deus para o nosso coração, palavra abençoada, no livro do profeta Jeremias, capítulo de número 18, que fala sobre o vaso do oleiro, o mistério do oleiro. Amém? Palavra do Senhor que veio a Jeremias dizendo: levanta-te, desce à casa do oleiro, lá te farei ouvir as minhas palavras. E desci à casa do oleiro, e eis que ele estava fazendo a sua obra sobre rodas. Como o vaso que ele fazia de barro quebrou na mão do oleiro, tornou a fazer dele outro vaso conforme o que bem pareceu aos seus olhos. Então veio a palavra do Senhor dizendo: não poderei eu fazer de vós como fez esse oleiro, ó casa de Israel? Diz o Senhor: eis que como barro na mão do oleiro, assim sois vós nas minhas mãos. Amém? O barro e o oleiro, o mistério do oleiro. Amém? Para enfatizar a sua mensagem, o Altíssimo manda Jeremias ir a uma olaria. Assim ele compreenderia claramente como o eterno Deus trabalha. O profeta deveria ver a maneira como o oleiro limpa o barro, pois em seu estado original, essa matéria-prima jamais pode ser moldada. Ele também observaria a umidade ideal para conservar o barro, além de ver a destreza e a força empregada nas mãos do oleiro para dar forma ao objeto desejado. Outro detalhe importante era entender a velocidade do equipamento quando o pedal fosse acionado. Isso faria com que o prato girasse enquanto o barro era moldado. E para finalizar, o profeta deveria entender a importância da paciência do oleiro, que se dedica inteiramente ao seu projeto. Com isso, Deus quis mostrar que tem um propósito perfeito para os seus filhos, mas eles cumprem somente quando lhes dão submissão. Uma parte introdutória que fala um pouquinho a respeito dessa palavra. Mas eu estava meditando aqui há pouco e o Senhor ministrou algo muito forte no meu coração a respeito do mistério do oleiro. Fala a respeito de como estava Israel, a preocupação do profeta, né? O profeta estava ali falando do cativeiro, né? Trazendo o povo a santificação, falando do pecado de Judá, da santificação do sábado. O profeta estava se desgastando tanto para trazer a verdade para o povo. E Deus, ele estava ouvindo, porque Deus ouve, queridos. Deus ouve oração. Talvez você pense que Deus não está ouvindo oração. Deus ouve oração. E ali Deus quis mostrar ao profeta Jeremias o que ele ia fazer com Israel. E algo que me chama muita atenção dentro dessa palavra é que o Senhor leva o profeta até uma olaria. Deus estava explicando para o profeta, acalmando o profeta Jeremias a respeito do que iria acontecer. Só que palavras não foram suficientes. E Deus fala: então, Jeremias, desce lá até a casa do oleiro. Literalmente, uma olaria. Vá lá. Lá eu te farei ouvir as minhas palavras. Lá eu falarei com você de uma forma clara, que você me compreenda. Amados, tem muitas das vezes que Deus quer falar conosco, mas o ambiente que nós estamos não condiz com o que Deus quer falar. Às vezes, é necessário Deus mudar o cenário. E eu estava aqui ouvindo, sabe? Deus falar comigo a respeito disso. Diga para a minha igreja que às vezes é necessário mudar o cenário. Às vezes é necessário levar a pessoa
há um lugar específico, há uma situação específica de que ali, só ali ela vai ouvir a minha voz. Eu sou mãe e às vezes eu quero falar sério com os meus filhos. Isso, no meio de gente não dá. Eu preciso chamá-los no secreto. Preciso entrar no quarto deles ou no meu quarto, em um lugar em que eles vão me dar a atenção necessária para aquilo que eu quero falar com eles. E o profeta Jeremias precisava entender o que Deus ia fazer com Israel e quem era Deus na vida de Israel, de Judá. E ali Deus estava falando através do profeta Jeremias, mas ele não estava compreendendo de fato. Deus falou: eu vou te colocar num cenário que você entenda o que eu estou fazendo. E ali Deus manda o profeta Jeremias ir até uma olaria. E Deus fala: levanta-te, vá, desça até a casa do oleiro, e lá eu falarei contigo. Lá eu farei você ouvir as minhas palavras. Entenda uma coisa. Deus, ele tem tentado falar com você de várias maneiras. Ele tem usado muitas pessoas para falar com você. Mas às vezes você está distraído. Às vezes você está focado em outras coisas. E Deus está te conduzindo à casa do oleiro. E lá Ele vai te mostrar. E lá você vai ouvir a voz do Senhor. Amados, quantas pessoas só conseguem ouvir a voz de Deus quando Ele está na olaria? Quantas pessoas só conseguem parar para ouvir a voz de Deus quando Ele está sendo amassado pelo Senhor? Levanta-te e desce à casa do oleiro e lá te farei ouvir as minhas palavras. E desci. Desci à casa do oleiro e eis que ele estava fazendo a sua obra sobre a roda. E ele falou, ele chega na olaria, o mistério da olaria, e ele fala: sim, Senhor, eu estou aqui na olaria. Estou vendo o oleiro estar fazendo a sua obra sobre a roda. Ele pegou o barro, Senhor. Ele separou o barro. Ele limpou o barro. Ele tá ali com barro nas mãos dele e tal. Tá colocando água, tá amassando um pouco mais. Sim, o que o Senhor quer falar comigo dentro desse cenário aqui? E aí o Senhor continua falando. Como o vaso que ele fazia de barro quebrou na mão do oleiro, tornou dele fazer outro vaso conforme o que pareceu bem aos seus olhos fazer. E ali Jeremias estava lá na casa do oleiro, na olaria, vendo todo esse processo. E ali no verso de número 6, Jeremias 18, o Senhor fala: não poderei eu fazer de vós como fez esse oleiro, ó casa de Israel? Diz o Senhor: eis que como barro na mão do oleiro, assim sois vós na minha mão, ó casa de Israel. Porque Jeremias estava muito focado ali em falar, mas ele não estava entendendo que o controle estava nas mãos de Deus. E às vezes, queridos, nós estamos perdidos em alguns cenários, algumas situações. Perdemos a noção de que é Deus que está no controle. E para Deus te chamar a tua atenção, é necessário Ele te levar para uma olaria. Para Deus colocar as coisas na sua cabeça de verdade, para você parar e ter um raciocínio lógico, às vezes você precisa ir para a olaria de Jeová. Porque Deus está falando, e você não está dando ouvido para Deus. Aí você está se envolvendo com coisas que Deus não mandou, com pessoas que Deus não mandou, com trabalhos que Deus não mandou. Às vezes você está fazendo coisas que não, sabe, que Deus não mandou. E aí o que acontece? Deus está chamando a sua atenção, chamando a nossa atenção. E nada do que Deus está falando surte o efeito desejado que Ele quer. Então, Ele está te chamando para descer. Vem comigo. Vamos ali dar um passeio, Jeremias. Vamos à casa do oleiro e lá eu farei você ouvir as minhas palavras.
Tem pessoas, querido, que só para ouvir a voz de Deus quando ele está na olaria. Olaria é lugar de conserto. Olaria é lugar de ser moldado. Tem pessoas que só entendem a voz de Deus quando ela é quebrada. Tem pessoas que só entendem a voz de Deus, que só para ouvir a voz de Deus quando ela é amassada. Quando ela passa por processo nas mãos de Deus. Ali ela está temente. Ali ela está na direção. Ali ela está seguindo a voz do Senhor. Quando o Senhor molda o vaso, né? Começa a usar, ela esquece da voz do oleiro, das mãos do oleiro, e ela volta a fazer coisas que Deus não se apraz. Aí é necessário o Senhor quebrar o vaso e dali fazer um outro vaso. Como o Senhor falou, não poderia eu fazer de vós como este oleiro? Ó casa de Israel, você acha que eu não posso quebrar você todinho? Você acha que eu não posso? Porque a Bíblia fala que Jeremias desce à casa do oleiro e lá ele vê o oleiro fazendo vaso sobre a roda, e o vaso que ele estava fazendo já era vaso, mas quebrou. O vaso ali quebrou nas mãos do oleiro. E Deus falou, eu não posso fazer outro, não? Aqui entra o controle de Deus. Aqui entra o amor de Deus, que Ele pode te refazer de novo. Como Ele também pode te quebrar de novo. Como Ele pode te levar para um cenário de olaria, que só ali você escuta a voz dEle, ouve a voz dEle. Nós saímos de uma segunda-feira em que o Senhor falou que iria te exaltar. E uma segunda-feira que Deus falou, fica atento para essa semana, porque essa semana é uma semana muito de direção de Deus. Que você tinha que calar todas as outras vozes para você ouvir a voz do Senhor. E aí hoje, nessa terça-feira, o Senhor vem com essa palavra de que Ele está te tirando de um cenário, te levando para uma olaria, porque só na olaria você consegue ouvir a voz dEle, porque no meio da multidão você não ouve. No meio da multidão você não ouve. No meio dos problemas, das divergências, das picuinhas, você não consegue ouvir a voz de Deus. Ali você só ouve a sua voz. Como que você vai receber a vitória de Deus? Aí o Senhor está dizendo para você, para nós, nesse dia de hoje. Bom, já que você não consegue distinguir o som da minha voz no meio da multidão, eu quero muito te exaltar, mas você não quer me ouvir assim? Então, desça. Vem comigo e desça a casa do oleiro. Eu estou mudando o cenário, estou te tirando você do meio da multidão, estou te levando para a olaria. Queridos, sabe? Eu fico muito temente quando Deus fala essas coisas. Porque a olaria fala de mão de Deus. Fala de estar nas mãos de Deus. Fala do mistério do oleiro. Ele vai fazendo muito bem. Se o negócio não estiver do jeito que ele quer, ele quebra e faz outro. E se quebrar, ele também faz outro. Ou seja, ele te controla, ele te domina. Por mais que você ache que você é o bambambam da história e que você sabe alguma coisa, chega um momento que Deus fala, você não sabe nada. Você não sabe nada. Quem está no controle da sua vida sou eu. O barro. Quando se fala do barro, fala da revelação. O barro revela a condição de fragilidade do ser humano. Isto é, antes de sermos tirados do lamaçal deste mundo, não tínhamos nenhum valor. Por isso, somente nas mãos de Deus, a vida passa a ter sentido e utilidade. Tem momentos que no meio, sabe, das muitas vozes, você esquece que você é barro. Tem momentos que o vaso começa a ser exaltado um pouquinho, aí o vaso já começa a achar que ele é, sabe, ele é alguma coisa. Não, você é barro. Não esqueça isso não, você é barro. Você é barro. Você era lama. E Deus te tirou da lama, separou você e fez você barro, para te usar como vaso de honra. Não dá para você esquecer isso não.
Porque se você esquecer isso, o Senhor vai te levar para a olaria de novo. E lá na olaria, querido, você pode ser quebrado. Você pode ser quebrado. Quebrou-se o vaso nas mãos do oleiro, ainda que o oleiro se empenhasse o máximo. Não era bem sucedido em toda a sua obra. Alguns vasos se estragavam e eram destinados ao refúgio. Mas se o vaso danifica, ainda estivesse com barro úmido, havia esperança de ser novamente moldado. Com essa ilustração, semelhante à do cinto, semelhante à do cinto de linho, Deus diz que o seu povo estava estragado. No entanto, ele mostrava disposto a começar o trabalho novamente. Dessa forma, o Senhor desejava recuperar o propósito para o qual Israel havia sido criado. Então, por mais que o vaso se quebrasse nas mãos do oleiro, o oleiro estava disposto a refazer um vaso novo. Tem momentos que Deus quer falar, mas o ambiente que você está não favorece para você ouvir a voz de Deus. Então, o que acontece? Deus tira você do ambiente. Por isso que tem pessoas que Deus tira de alguns empregos. Algumas portas foram fechadas e você não entendeu ainda. Você não entendeu por que Deus fechou essa porta. Porque lá não tinha como Deus falar com você, porque lá você não dava ouvido à voz dele. E aí o que ele fez? Ele te trouxe para a olaria. Porque na olaria você entende que você é barro. Você entende que você é barro. E você é barro para ser vaso. E você é vaso para ser barro. Você está em constante processo nas mãos de Deus. A soberba tem que cair por terra. A arrogância, a prepotência, o se achar, o estrelismo, o achar que só é você. Não só é você. Tem um Deus acima de você. Você é barro, você é vaso. Entenda isso. Há um mistério na olaria. Por que você está passando pela olaria? Porque tem mistério de Deus para a sua vida. Por que alguns processos veio para te tratar? Talvez você ainda não entendeu o que Deus tem com você nessa olaria. Tratamento. Deus está dizendo para você, olha, eu estou te chamando para descer. Desça. Desça comigo até a olaria. Porque enquanto você estiver na olaria, tem conserto para você. Enquanto você for barro nas minhas mãos, tem conserto para você. Tantas quantas das vezes você for quebrado, eu vou te consertar e vou te moldar. Mas para isso, eu estou te tirando de um cenário e estou te colocando na minha olaria. Você precisa entender que eu tenho um propósito na sua vida. Por isso eu te chamo, por isso eu te trago para a minha olaria, para a casa do oleiro. Talvez você não está entendendo o mistério de Deus, o propósito de Deus, em alguns processos dolorosos que você tem passado. Você está questionando a Deus, por que eu passei? E porque quando eu penso que eu vou me levantar para fazer a tua obra ou coisa parecida, as coisas travam de novo. É porque o seu vaso ainda tem pedra. É porque você ainda não está preparado para a exaltação. Porque isso aqui de poder, você ensoberbece. Você humilha as pessoas, você pisa nas pessoas. Isso aqui de poder, você vai se tornar arrogante. Por isso o Senhor ainda permite que as suas rachaduras apareçam. Mas Ele te chama, vem para a olaria. Eu estou te conduzindo para a minha olaria. Porque lá eu farei você ouvir as minhas palavras. Somente lá você está apto a ouvir as minhas palavras. E lá eu transformarei você em um vaso de honra. Um vaso de honra. O mistério da olaria. Não saia de lá. Se você me perguntar, pastor, aonde você está agora? Eu estou na olaria, meus queridos. Eu não saio da olaria. E quando eu começo a perceber que o meu vaso já está pronto, que minha botija já está pronta e que eu já estou aqui a ser 100% usada, eu peço ao Senhor, Pai, pode me deixar na olaria. Eu gosto de estar nas suas mãos, porque eu sei que lá eu tenho conserto. Porque eu sei que lá eu ouço a sua voz. Eu sei que lá eu sempre estarei ouvindo a sua voz. Mesmo que o Senhor me tire da olaria e me coloque no meio da multidão, eu consigo ouvir a sua voz, mas eu quero continuar ouvindo a sua voz, independente do lugar. E
o que o Senhor diz para você nesse dia de hoje é: queira estar na olaria de Jeová por livre e espontânea vontade. Porque se você não desejar por livre e espontânea vontade, você vai ser levado para lá de uma forma que você não gostaria de ir. O Senhor falou para o profeta Jeremias, a palavra do Senhor que fez Jeremias, dizendo: levanta e desce. O Senhor deu uma ordem para ele: vá para a olaria por livre e espontânea vontade. E lá eu te farei ouvir as minhas palavras. Quando o Senhor nos convida a ir, é bom. Quando você é forçado a ir, é ruim. Se você não entender que você precisa descer e descer depressa, o cenário que você está pode mudar bruscamente. E talvez você não esteja preparado para essa mudança. Então deseja, nesta terça-feira, por livre e espontânea vontade, descer. E lá você vai ouvir a voz do Senhor. Levanta-te, desce à casa do oleiro, e lá eu te farei ouvir as minhas palavras. Por que Deus falou para Jeremias dessa forma? Porque o cenário aonde ele não estava apto a ouvir a voz do Senhor. Mas na olaria, Jeremias ouviu a voz do Senhor, entendeu o recado e passou para Israel para ajudar. Lá na olaria, você vai ouvir a voz do Senhor, entender o recado e passar para as nações ou talvez para você mesmo. Mas entenda isso nessa terça-feira, nesse dia de hoje. Deus está mudando o cenário e Ele te convida a ir por livre e espontânea vontade, a descer na olaria. Se eu fosse você, eu descia depressa e eu colocava diante do Senhor o teu estado. É barro ou é vaso? É rachado? É quebrado? É caco? Entre os cacos, como você está? Porque o oleiro diz para você: não poderei eu fazer de vós como fiz esse oleiro, ó casa de Israel. Diz o Senhor: eis que como barro nas mãos do oleiro, assim é você nas minhas mãos. Eu posso te moldar, eu posso te refazer, eu posso te quebrar, mas eu estou te convidando a descer. Desça comigo na casa do oleiro. Eu quero falar com você. Desce depressa. Desce depressa, porque eu quero falar contigo. Desce. Sai desse pedestal. Sai desse lugar que você se colocou, desse empoderamento. Desce. É tempo de descer. Tira a soberba. Tira a soberba do seu coração. A altivez da sua voz. Desce depressa. Desce. O Senhor te convida a descer. Se você não descer, Ele vai te quebrar. Isso é muito sério. O Senhor chama você a descer na casa do oleiro. Porque nesse cenário, você está pronto para ouvir a voz dele. Aonde você está, você não está ouvindo a voz do Senhor. E isso é muito perigoso. Amém? Esse é o recado do Senhor para a tua vida. Nesse dia de hoje, nessa terça-feira, em nome de Jesus. Aleluia, Jesus. Ori mandarabashire mandaramanas. Rei calabashire mandaramanas. Rei barabashire cantarabashire mandaramanas. Ori mandaramanaya suri cantarabashire mandaramanas. Seri calabashire mandaramanas. Ori mandarabashire cantaramandara labashire mandaramanas. Rei calabashire mandaramanas. Aleluia, Jesus, Tu és santo, meu Deus, Tu és santo, 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 meu Senhor. Glória seja dada ao Cordeiro Santo que desceu do céu, que tirou o pecado deste mundo através do sangue precioso de Jesus. Que todo temor e tremor esteja sobre teu coração nesse dia de hoje. Que todo temor e tremor esteja sobre ti neste dia de hoje. Que haja reverência na tua boca, no teu falar, no teu pensar, no teu agir.
Que o temor do Senhor tome a tua vida do alto a baixo neste momento. Que o teu espírito estremeça diante da voz do Todo-Poderoso. Que tu entenda que tu és barro, e que foi o Senhor que te tirou do lamaçal do pecado. E que o último estado do homem, ele é pior do que o primeiro. Que tu saiba que tu é pó e é cinza. Que toda arrogância, altivez de voz sai do teu coração. Que o temor do Senhor entre sobre ti. Nesta hora que tu entenda que a voz do Senhor, ele brada sobre altos céus como voz de trovão e voz de muitas águas. E que quando Deus fala, a terra bala. Que o teu Santo Espírito possa falar contigo neste dia de hoje. Que tua alma entenda que tu és pó, que tu és barro e que tua vida está nas mãos do oleiro. Em nome do Senhor Jesus, que haja temor e tremor. Que tua alma entenda que tu és pó e que tu és barro. Em nome de Jesus, há um mistério na casa do oleiro. E o Senhor te chama neste dia de hoje. Desce depressa, porque eu sou Deus que estou te chamando a mudar o cenário. Porque aonde tu está, na posição que tu está, tu não ouve a minha voz, porque a tua voz tem estado acima da minha. O Senhor te chama nesse dia de hoje. Desce, mas desce depressa, porque eu tenho pressa em falar contigo no secreto. Desce, porque eu estou te chamando, te convidando. E se tu não descer, sou eu Deus que muda o cenário e te trago para falar contigo. E que tu entenda que eu sou Deus na tua vida e tu és barro nas minhas mãos. Oh, relabaxere mandaramanás, diz o Senhor, e calabaxere mandaramanás, neste dia de hoje, em nome de Jesus, 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 em nome de Jesus. Oh, rimanda e cantaraia, sore mandarabaxere cantaramanase. Rica labassuri mandaramanaya sore labaia sere cantaramanasho. Rabate cantar labashere mandaramanaya suri cantaramanas. Rica labassuri mandaravasere cantaramanas. Quanto tem brincado com a minha palavra, labashere cantaramanás. Quantos tem brincado com a minha obra, labashere cantaramanás. E cantar labashere mandaramanás. Ori labaia suri cantarabashere mandarabassou. Riba labaia cantarabashere mandaramanaya suri cantaramanás. É tempo de vigiar, é tempo de vigiar, é tempo de descer, é tempo de descer, é tempo de estar na minha presença com santidade. Ori cantaramanás, sou eu Deus de santidade. Eu não habito em templo profano e nem boca profana. Rabassuri cantaramanás, sou eu Deus de santidade, sou eu Deus que habito em templo limpo e santo, porque eu não sou Deus de brincadeira. Rei calabaxere mandaramanaya, rimanaya suri cantaramanades, serebachore cantaramanás, porque eu sou o Deus que estou falando contigo neste dia. Rimanaya subi cantaramanaya suri cantaramanás, tô eu Deus recebendo oração e coração quebrantado, mas tenho rejeitado sacrifícios que tem apresentado a mim. Não tenho recebido holocausto sujo no meu altar de sacrifício. Rabacere cantaramanás. Desce, porque eu estou mudando o cenário, e o cenário que eu falo contigo é nos meus pés. Rabassuri cantarabachere mandaramanás. Ore cantaramanás, desce depressa. Raia sou. Rica labachere mandaramanaga suri andarabaxe. Rimanaya suri cantaramanás. Desce depressa. Rabassuri cantaraia xere mandarabaxou. Rimanaya suri mandaramanás. Ori calabaxere mandarabassuri mandaramanás. Deus de poder, Deus de mistério, Deus de poder, Deus de mistério. Abaxere manda cantaramanás, queridos, em nome de Jesus. Pelo sangue precioso que Jesus derramou na cruz, desce depressa. Ouça a voz do Santo Espírito falando contigo nesse dia de hoje, desce depressa. Em
Não brinca com Deus. Não brinca com o Senhor. Não brinca com o Espírito Santo. Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Desce depressa. Desce depressa, confessa. Deixa o Espírito Santo de Deus te moldar nesse dia de hoje. Tira tudo altivez do teu coração. Em nome de Jesus. Alinha-te na presença do Senhor. Alinha-te na presença do Senhor. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Ore mandaraia, chore mandaraba, xere mandaramanás. Em nome de Jesus. Põe a tua casa em ordem. Põe a tua casa em ordem. Porque o Senhor Deus não brinca. Ele não brinca. E Deus quer falar com você. Diretamente com você. Em nome de Jesus.